Boa noite, a paz do Senhor a todos e a todas. É com imensa alegria, que nós venho, falar com os irmãos, mais uma vez, do amor de Jesus. Já pedindo perdão aos irmãos, por às vezes por causa do barulho de moto, carro, o movimento. É porque eu estou num lugar que é bem movimentado, amém? Nós estamos aqui na casa, do Júnior, filho do meu esposo, um menino muito abençoado. Para honra e glória do Senhor, nasceu a menininha dele, tem poucos dias, coisa mais linda, Mirella, uma princesa do Senhor. Então, irmãos, aí por isso que eu não tô gravando muito mais vídeo assim, e demorei gravar igual eu tô gravando agora, porque eu estou por aqui, então às vezes eu fico meio, assim, com as coisas corridas aqui, a gente vai, mas o importante é a gente não parar. É a gente não parar, fazer como Neemias, A obra tem que continuar. A palavra do Senhor, ela tem que ir adiante, pois a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela não muda e ela nunca mudou. Ela sempre será a mesma, hoje e eternamente. Amém? Eu queria, irmãos, ler para os irmãos, lá em Jó, glória a Deus, aleluias, Jó 28, amém? Capítulo 28, versículo 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Glória a Deus, Hoje pela manhã, porque sempre ao acordar, irmãos, eu gosto de conversar com meu pai, ter uma intimidade com meu pai, Primeiramente, orar, ler uma palavra com ele, pedir uma palavra, meditar nessa palavra para começar o meu dia coberta, pelo sangue de Jesus, porque nós devemos começar o nosso dia assim, irmãos, cobertos com o sangue de Jesus, já levantando, orando, pedindo proteção dele, pois é só ele quem pode cuidar de nós, é só ele que pode nos livrar, do ataque do mal. Então o Senhor, quando eu abri, ele falou comigo isso, é sobre essa passagem de Jó. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O que a palavra do Senhor nos diz aqui? Irmãos, aquele que tem temor ao Senhor, aquele que obedece à voz do Senhor, aquele que, independente de tudo que estiver passando, a tribulação, a tempestade, seja o que for, mas você tem aquele temor dentro do seu coração, que você não é medo de Jesus, não, você tem um temor, sabe, muito grande, e você sabe que você não nasceu por acaso, você nasceu para ser luz, para ser diferente nas mãos do Senhor, Então, o que a palavra nos diz aqui? Que o temor do Senhor, ele é a sabedoria, Ele é o quê? A sabedoria que nós precisamos ter, que é o temor do Senhor. E pra gente, o que, irmão? Apartar-se do mal. Quando a gente se aparta do mal, de pessoas que em vez de querer bem, nos querem mal, é inteligência, porque o Senhor manda, O Senhor na palavra dele manda a gente fugir do inimigo, fugir, Pra gente revestir das armaduras do Senhor, lá em Efésios 6, 28 fala, para a gente revestir das armaduras de Deus, Para pedir ao Senhor o quê? Para ele nos afastar da aparência do mal, porque, irmãos, muitos nos abraçam, muitos fingem que querem o nosso bem, mas na verdade, pelas costas são outra coisa. Então a gente tem que andar em vigilância, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo ao Senhor discernimento, pedindo ao Senhor a todo momento, o temor dele, porque olha para você ver, o temor do Senhor, ele é a sabedoria. E quando a gente pede ao Senhor a cada dia: Pai, me dá mais do teu temor, me dá mais da sua sabedoria, Senhor, me ajuda, Pai, me dê discernimento, Pai, porque às vezes eu não consigo, Senhor, ver o mal de uma pessoa, mas o Senhor sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele esquadrinha o coração, ele conhece a mente e o coração do homem e da mulher, então ele sabe o que se passa ali dentro. Mas nós, como servos e servas do Senhor, nós temos que andar em retidão, em respeito e reverência ao Senhor. Primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas, ter temor a Ele,
como que é ter temor ao Senhor. É você ter uma intimidade com Ele, é você dobrar os seus joelhos, é você, sabe, irmãos, falar assim, meu Deus, se eu fizer isso, será que Jesus vai gostar? E nessa hora o Espírito Santo vai dentro de você e te dá a resposta, porque o Espírito Santo, irmãos, ele nos convence o que é certo e o que é errado. O próprio Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos corrige para o nosso bem, porque o Senhor, ele nos corrige para salvar as nossas almas, pois ele quer salvar as nossas almas, né? Então o Senhor, ele veio para nos salvar. Nós somos filhos e filhas do Senhor aqui no mundo, né? Então, irmãos, eu achei linda essa passagem que o Senhor falou comigo. Olha para você ver. E apartar-se do mal é a inteligência. Porque, irmãos, quando a gente consegue observar, irmãos, tem coisas que a gente observa que é a maldade. Tem coisas que o próprio Espírito Santo nos dá discernimento. Olha, isso aí tem uma maldade. O próprio Espírito Santo fala dentro do nosso coração. O próprio Espírito Santo, irmãos, não precisa de homem, mulher, ninguém falar. O próprio Espírito Santo, aquele que tem temor ao Senhor, aquele que tem intimidade, aquele que tem história, raiz com o Senhor Jesus, aquele que tem raiz mesmo, firmada na rocha que é Jesus. Jesus, o Espírito Santo vai lá e toca dentro do coração. Sabe o quê? Porque, tipo assim, ó, não faz isso, fulano, porque essa pessoa é do mal. Ela finge seu bem, mas Deus mostra. Irmãos, não adianta. Papai do céu, ele mostra para quem tem intimidade. Quem está sendo bom e quem está sendo mal. Quem está vindo com lealdade e quem está vindo com falsidade. É só a gente ter temor ao Senhor. Pois a gente tendo temor ao Senhor, o temor é a sabedoria. Né? A gente tem que ter temor e sabedoria, pedir ao Senhor todos os dias, para Deus abrir os nossos olhos, irmãos, não só carnais, mas principalmente nos dias de hoje, os nossos olhos espirituais têm que estar atento à voz do Senhor. Nós temos que estar prestando atenção em cada detalhe, irmãos, em tudo que acontece em nossa vida, pois Deus está falando conosco a todo momento. Não precisa de mim, de você correr atrás de revelação, de nada, irmão. Sabe por quê? Porque quando você abre o seu coração para o Pai, quando você abre a Bíblia, já é o próprio Espírito Santo falando com você. É a boca do Senhor falando o que você precisa ouvir. Não o que você quer, mas o que você precisa ouvir. Então Jesus, irmãos, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? E essa palavra dele, eu achei muito linda, é uma coisa assim, irmãos, é tremendo pra gente que quando vai estudar a palavra do Senhor, a gente, é tão lindo porque a palavra do Senhor, irmãos, ela se renova a cada dia. Ela não fica aquela coisa assim, sabe? Igual um livro que você lê uma história e aquela história acabou. Não, a palavra do Senhor, cada vez que você lê a palavra do Senhor, ele vai te dando mais sabedoria para entender mais o versículo aqui. Porque aqui é a voz do Senhor, Jesus falando conosco, né? Então que nós venhamos pedir ao Senhor, o quê? Sabedoria, temor dentro dos nossos corações, né? E apartar do mal, porque quem se aparta do mal é inteligente, tem inteligência, né? Tem Jesus no coração, porque você sabe que, olha, aquilo ali vai ser ruim para mim, aquilo ali não vai dar certo, eu preciso me apartar do mal. O próprio Jesus, irmãos, ele nos aparta. E às vezes, se a gente não se apartar por nós mesmos, o próprio Jesus faz alguma coisa que vai nos apartar da aparência do mal, né? Porque às vezes a gente, por ter sentimentalismo, por ter tanto amor pelas pessoas, a gente não consegue às vezes enxergar a maldade do coração. Mas o Espírito Santo, Jesus, ele sabe, ele enxerga, porque ele esquadrinha o coração. Ele conhece o coração, a mente, a intenção. Antes, irmão, Deus falar alguma coisa, Jesus já sabe o que vai sair dentro da minha boca. Antes de eu pensar, ele já sabe qual vai ser o meu pensamento. Então, ele conhece o nosso coração, né? Então, essa palavra eu deixo com os irmãos, amém? Continuo pedindo oração aos irmãos pela minha vida, e eu continuo orando pela vida de cada um de vocês, irmãos, né? Pedindo sempre, irmãos, para a gente estar sempre atento, orar pelas nossas famílias, pela nossa parentela,
né? Pedir ao Senhor para ir de encontro às almas que precisam. Orar, irmão, ter intimidade, buscar a presença do Senhor, buscar de verdade enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. E nós precisamos buscar a Jesus, né? Porque é isso que o mundo precisa. Jesus, ele é a paz, ele é a sabedoria, ele é o que nós precisamos, irmãos, todos os dias da nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, levantou da cama, conversa com o papai, abre a tua Bíblia, que é a palavra do Senhor, que a boca do Senhor vai falar contigo. Amém? Então confia no Senhor, coloque a tua vida diante do altar e não brinque, irmãos, porque o mundo espiritual, ele existe e Satanás não está brincando. Aquele que está aí zombando, rindo, criticando, Satanás está, irmãos, fazendo arruaça. Então nós temos que andar o quê? Com o temor do Senhor e a sabedoria e pedir ao Senhor sempre discernimento para a gente apartar do mal. Porque quem se aparta do mal, irmão, é inteligente, tem uma inteligência, sabe que está fazendo certo diante do Senhor. Porque aquele que tem temor ao Senhor, ele, irmãos, ele já reconhece que aquilo não agrada ao Senhor. Então ele foge da aparência do mal, né? Que é assim que nós devemos fazer. Então, eu deixo essa palavra com os irmãos, que o Senhor abençoe poderosamente vocês, né? Que vocês tenham uma noite abençoada e que o Espírito Santo de Deus, que Jesus continue iluminando a tua vida, a nossa vida, nos guardando, nos protegendo e a cada dia nos dando graça e conhecimento na palavra e a cada dia nos levantando mais e mais a nossa fé. E que nós venha cada dia ter mais sede de buscar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que deu seu único filho, né, para morrer por nós ali naquela cruz, né? Somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor é perfeito e está aqui para todos os dias nos perdoar. Mas a gente precisa ter o quê? Lealdade, integridade e saber que Deus, ele perdoa, irmãos, mas ele é justiça também. A gente não pode brincar com as coisas de Deus, porque, irmãos, é como eu falei, às vezes quem está brincando é tarde, quando vê já não tem jeito mais. Então a gente tem que vigiar, pedir ao Senhor todo dia, porque nós somos falhos e somos humanos. Então o que a gente tem que fazer? Se cuidar para não cair, não é? Então a gente tem que o quê? Nos revestir na palavra do Senhor, na intimidade, na oração, na busca, no jejum, na presença do Senhor, com o coração aberto e pedindo ao Papai do céu: Jesus, vai comigo, aonde eu for, aonde eu ir, Senhor, vai comigo, vai na minha frente, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus da minha vida e que embora eu possa passar a tempestade que for, a luta que for, a vitória já é garantida, viu, irmãos? Então não vamos desistir, vamos continuar na fé, pois esse Deus, ele vive e eternamente, e por nossa causa ele se levanta e bate, sabe o quê? E bate o martelo, nos garantindo a vitória, porque ele é o nosso Pai. Nós temos um Pai que nos ama, que cuida de nós todos os dias, e por isso nós precisamos a cada dia, sabe o quê? Sermos gratos e agradecer, não ficar só pedindo, não, agradecer sempre, porque só da gente estar respirando, por a gente estar vivo, cada livramento que o Senhor tem nos dado, é só Jesus mesmo, mas só Deus. Então, né, eu deixo essa palavra com os irmãos, e que Deus abençoe poderosamente de cada um de vocês, amém? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.